Olá a todos! Hoje nós daremos continuidade ao estudo de mais uma ação de procedimento especial e é uma ação que se chama embargos de terceiro. Embargo de terceiro tem uma característica de parecer algo extremamente difícil, mas vocês vão ver que não é nada tão complicado assim. Bom, antes de entrar no conteúdo especificamente de embargo de terceiro, vamos entender o seguinte. Nós aprendemos nas ações possessórias, e aí eu quero fazer uma distinção entre possessórias e embargo de terceiro. Nós aprendemos que quando um possuidor, nas possessórias, quando um possuidor se vê na condição de atos de ameaça, de turbação, de esbulho em relação à sua posse, ele está legitimado desde que comprovada a sua situação de possuidor e de que os atos de violação da posse estão acontecendo, ele pode ajuizar as ações possessórias. E que ações possessórias são essas? Para atos de ameaça, nós temos o interdito proibitório. Para atos de turbação, nós temos a manutenção de posse. E para atos de esbulho, nós temos a reintegração de posse. Agora, imaginem a seguinte situação. Há casos em que, observem bem que agora vamos partir para o campo dos embargos de terceiro. Quando a agressão indevida provém não de atos de violação da posse, mas atos de apreensão judicial que indevidamente vai recair sobre um bem de um terceiro, ou seja, uma pessoa que não é parte de um processo. Então, imaginem só, eu já tenho que pressupor a existência de um processo para que eu possa até pensar em embargos de terceiro, em regra. Se a agressão indevida, o ato indevido recai sobre um bem e é um ato de apreensão judicial sobre um bem de quem não é parte no processo, e quem não é parte em processo são os chamados terceiros, a medida adequada para, aí anotem, o proprietário e o possuidor fazer cessar essa constrição indevida são os embargos de terceiro. Então, observem bem que os embargos de terceiro é uma ação de procedimento especial, ela é uma ação própria de procedimento especial, em que uma pessoa que não é parte no processo, então vai ser um terceiro, por isso que se chama embargo de terceiro, é um terceiro aqui. Eu tenho A e B disputando bens em processo, eu tenho nesse processo um ato de constrição judicial. Professora, o que é ato de constrição judicial? É algum ato que vai apreender judicialmente aquele bem. Por exemplo, tem a penhora, eu tenho arresto, eu tenho sequestro, eu tenho arrolamento, eu tenho bloqueio de bens. Então, eu tenho uma ação em que há um bloqueio indevido de bens, seja por meio da penhora, e vamos exemplificar que é com a penhora, porque é a mais fácil de compreender, é a mais comum. Eu tenho uma penhora indevida que vai recair sobre um bem de quem não faz parte desse processo, ele é um terceiro. Então, o objetivo dos embargos de terceiro, o que é embargo de terceiro? Embargo de terceiro é uma ação atribuída àquele que não é parte no processo para fazer cessar essa constrição judicial indevida que recaiu sobre esse bem, do qual ele vai ser proprietário e possuidor. Por que eu frisei bem essa questão do proprietário e possuidor? Primeiro, porque é algo, essa figura do proprietário, essa possibilidade do proprietário e possuidor fazer embargo de terceiro, é algo que veio com o CPC de 2015, não é algo que já vem aí de um CPC de 1973. Então, é a primeira inovação que nós temos em relação a algumas mudanças aí envolvendo os embargos de terceiro, até para quem está assistindo essa aula, e porque essas aulas aqui eu estou disponibilizando, não só para os alunos, claro, os meus alunos, mas também há pessoas que estão assistindo essas aulas que estudaram no Código de Processo Civil de 73. Então, a gente acaba falando aí o que é novo, o que não é novo, o que mudou, e isso é uma questão que veio diferente. Essa possibilidade tanto do proprietário como do possuidor de serem partes legítimas ativas para fazer embargo de terceiro. Então, se eu tenho uma constrição judicial indevida sobre um bem de quem não faz parte de um processo, um terceiro, e ele quer, observem que o objetivo, e esse terceiro é um proprietário ou um possuidor, e o objetivo único dele é retirar essa constrição judicial indevida, aí, para esses casos, existem
Os embargos de terceiro, então vamos repetir aqui o conceito. Embargos de terceiro é aquela ação atribuída àquele terceiro que não é parte no processo para fazer cessar uma constrição judicial indevida, atos de penhora, arresto, sequestro, bloqueios de bem, que recaiu sobre bens do qual ele é possuidor ou ele é proprietário. Tá. O que vai distinguir das ações possessórias? Por isso que eu frisei, os embargos de terceiro, eles não podem... Primeiro, possessórios tem atos específicos de violação da posse. Embargos de terceiro é para retirar a constrição judicial. Mas outra questão aqui que diferencia muito é a questão da legitimidade. Nas ações possessórias, quem é parte legitimativa é o possuidor. Nos embargos de terceiro, quem tem legitimidade vai ser tanto o possuidor como o proprietário. E isso é previsto em lei. Ah, mas eu estudei algumas situações ali que o proprietário, ele pode fazer ação possessória. Bom, isso não é previsto em lei, né? Então, como regra, isso não se aplica como regra, porque não tem nem previsão legal para isso. Ação possessória, a legitimidade dela é o possuidor, mas a grande diferença é que, por força de lei, o CPC permite que nos embargos de terceiro, ele possa ser feito tanto pelo proprietário como pelo possuidor. As ações possessórias não. A ação possessória, ela só pode ser feita por um possuidor. Ação possessória é fazer cessar ou reintegrar ou ser mantido, é ato de violação da posse. Objetivo dos embargos de terceiro. Gente, isso é muito importante. Observem que é um terceiro que vai entrar aqui com uma ação, ajuizar uma ação, em relação a uma ação que já existe, porque alguém está disputando algum bem aqui, seja móvel, seja imóvel. E o objetivo desse embargo de terceiro, não é dizer esse bem é meu. Essa é a grande diferença até de outra ação, porque quando um terceiro ele entra com uma ação para falar, olha, esse bem não pertence nem a você, pertence a mim. Isso não é embargo de terceiro, isso aí a gente chama de oposição, que nós falaremos numa próxima aula. Os embargos de terceiro, eles têm a finalidade exclusiva de um terceiro requerer que seja cessada, que seja retirada ou cancelada a constrição judicial indevida que recaiu sobre bem, atos de penhora, atos de arresto, atos de sequestro. Não é dizer assim, esse bem é meu. Se ele quer entrar nesse mérito e dizer, esse bem é meu, ele está querendo disputar o bem com as partes do processo originário, do processo principal ali. E isso não é embargo de terceiro, isso aí é oposição, e a gente vai falar isso numa aula própria, porque a oposição é um processo. Antes era uma intervenção de terceiros, no CPC de 73, se tornou uma ação de procedimento especial com o CPC de 2015, e é uma ação com o seu próprio procedimento. Então, nós teremos uma aula específica sobre oposição, mas já fazendo essa diferença. Na oposição, o terceiro quer disputar o bem, fala que é dele, não é daquelas partes iniciais. Nos embargos de terceiro, não. O terceiro quer falar assim, olha, recaiu uma penhora indevida sobre um bem que é meu e que não pode fazer parte desse processo, porque eu sou possuidor ou porque eu sou proprietário. Então, eu estou opondo, e o verbo correto é opor, vocês sabem que eu sou muito criteriosa com essas técnicas aí de elaboração de petição inicial, então eu vou opor embargos de terceiro, um terceiro vai fazer a oposição dos seus embargos, né? É complicado, porque opor embargos, aí tem uma ação de oposição, o direito é ótimo, né? Ele facilita muito a nossa vida para a gente poder compreender as coisas, mas enfim, embargo de terceiro é uma ação de terceiro que tem o objetivo de requerer o cancelamento e que seja cessada uma constrição indevida que recaiu sobre o bem. Então, professora, um dos pressupostos dos embargos de terceiro é que haja uma apreensão judicial indevida, uma constrição judicial indevida? Sim. Sem a constrição judicial indevida, sem esse ato de apreensão judicial indevida, eu não tenho embargos de terceiro. Ah, mas o terceiro lá, o bem dele está sendo disputado num processo e ele não é parte, então ele vai fazer oposição, porque o objetivo dele vai ser o quê? Disputar aquele bem junto com as partes originárias daquele processo. Bom, feitas essas considerações, vocês sabem que eu gosto de fazer longas considerações iniciais sobre a matéria, agora a gente entra aqui no campo dos embargos de terceiro. E eu tenho aqui, a gente passa agora
para o estudo dos requisitos, tá? A gente fez uma definição, fez aí uma introdução, mas eu tenho requisitos específicos de admissibilidade dos embargos de terceiro. Antes da gente entrar nos requisitos de admissibilidade de terceiro, até para quem está fazendo as anotações, anotem qual a previsão legal dos embargos de terceiros. Embargos de terceiro, eles estão previstos no artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil. Ah, professor, então se eu tô ali, vou fazer uma prova, e aí cai primeiro para estudar, né? Vocês vão fazer a leitura do Código de Processo Civil, vocês vão estudar o artigo 674 e seguintes, né, do Código, para fazer a leitura dos embargos de terceiro, então ele tem previsão legal. Ah, mas se eu for fazer ali embargos de terceiro, qual que seria a minha fundamentação legal para construir, por exemplo, uma petição inicial? Artigo 674 do Código de Processo Civil. Esse artigo é o artigo que vocês utilizam aí para fundamentar a peça de embargos de terceiro de vocês. E o que diz o artigo 674? Eu tô com ele aqui só para vocês para a gente poder consolidar esse estudo inicial dos embargos de terceiro. Quem não sendo parte, e já começa por aí, quem não sendo parte do processo, ou seja, tem que ser um terceiro, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens, o que o Código quer dizer com essa ameaça de constrição? Os embargos de terceiro, eles podem ser tanto preventivos, como os embargos de terceiro para afastar uma apreensão judicial que já aconteceu. Mas como assim preventivo? Uma ameaça de constrição. Porque quando já acontece a penhora, já é possível fazer os embargos de terceiro. Mas o que seria esses embargos de terceiro preventivo? Uma ameaça de constrição. Nós estamos falando de um processo judicial. Suponhamos que ali numa ação de execução, seja indicado, isso é possível observar, verificar, seja indicado um bem à penhora. Observe que já há indicação de um bem à penhora e esse bem é de um terceiro, mas ainda o ato de penhora não foi realizado. Mas ele vai ser, pode ser que aconteça. Ou então a pessoa, o terceiro, ele já se sente, ele toma conhecimento disso de alguma forma e ele vai lá e fica sabendo, meu bem foi indicado para ser penhorado naquela ação de execução. Então ele já tem um justo receio de que ameaça é justo receio de que alguma coisa vai acontecer. Ele já tem um justo receio de que vai acontecer uma constrição judicial sobre aquele bem. Mas ali está ali a petição lá indicando o bem dele, a penhora, seja possuidor ou proprietário. Antes que a penhora aconteça, ele opõe os embargos de terceiro e consegue uma liminar para que não ocorra constrição judicial sobre aquele bem. Então, eu tenho aqui embargos de terceiro preventivo e embargos de terceiro, não existe esse nome repressivo. Quando a gente fala nos embargos de terceiro, a gente já está entendendo que o ato de constrição judicial já aconteceu. Quando não aconteceu e há uma ameaça, um justo receio que isso vai acontecer, a gente chama de embargos de terceiro preventivo e é possível, sim, uma liminar para que evite que a constrição judicial aconteça. E aí é porque eu vou fazendo a leitura do artigo e fazendo algumas explicações. Bom, quem não sendo parte no processo sofrer constrição judicial ou uma ameaça de constrição judicial sobre bens que possua, aí é o possuidor, ou sobre bens os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer, possuidor e proprietário, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição, que não aconteça, é o caso dos embargos preventivos. Então, como que eu posso fazer o pedido? Requer o acolhimento dos presentes embargos de terceiro. Aqui tem várias formas de pedir, para que seja desfeita, porque tem a palavra desfazimento aqui, a penhora, para que seja cancelada a penhora que recaiu sobre determinado bem, para que cesse o ato de constrição judicial sobre determinado bem, para que seja retirada a penhora ou o ato de constrição judicial, né, sobre determinado bem, já é uma questão prática da petição inicial. Ou para que não ocorra, ou sua inibição. Essa palavra inibição pode acontecer, principalmente nos casos de embargos preventivos. Bom, e aí nós temos o parágrafo primeiro que legitima tanto o possuidor como o proprietário
como parte legítima para fazer esses embargos de terceiro. E aí, seguindo os requisitos, agora sim, os requisitos de admissibilidade. Nós temos requisitos específicos de admissibilidade em relação aos embargos de terceiro. Primeiro requisito foi aquele que eu falei no início da nossa aula. Só cabem embargos de terceiro com a finalidade de retirar atos de apreensão judicial. Então, eu não vou opor embargos de terceiro para disputar bem. Então, o primeiro requisito para quem está anotando, anotem, que haja um ato de apreensão judicial. Primeiro requisito específico em relação aos embargos de terceiro, que haja um ato de apreensão judicial. Só cabe embargos de terceiro com essa finalidade, requerer cancelamento ou inibição de atos de apreensão judicial sobre um bem que não pertence às partes, pertence a ele. O objetivo único é esse. Como eu disse, não é necessário que a apreensão judicial já tenha ocorrido. Se a apreensão judicial já ocorreu, nós temos os embargos de terceiro. Mas se ela ainda vai acontecer, eu tenho os embargos de terceiro preventivos para evitar que ela aconteça e que também é possível pedir essa liminar, porque a gente sabe aí o que uma possível demora judicial pode acontecer, e aí eu peço uma liminar para que não ocorra essa penhora em relação a esse bem, para não ter prejuízo para esse terceiro. O segundo requisito específico para quem está fazendo as anotações, anotem aí, que sejam opostos esses embargos de terceiro, e aí diz respeito à legitimidade, anotem, que sejam opostos por quem não é parte no processo, entre parênteses, terceiro não é parte do processo, que sejam opostos por quem não é parte no processo e que invoquem a condição de proprietário ou possuidor, que sejam opostos por quem não é parte no processo e que invoquem a condição de proprietário ou possuidor. Só tem legitimidade para opor embargos de terceiro quem não figura como parte de um processo, do processo em que a apreensão judicial indevida aconteceu e que ele alegue e comprove que tenha a posse ou a propriedade sobre aquele bem. Bom, terceiro requisito específico para quem está anotando, para quem não está também. Terceiro requisito específico, porque o bom das aulas aqui que a gente disponibiliza no YouTube é que vocês podem me assistir 500 vezes. Vocês podem me assistir na segunda, vocês podem me assistir numa quarta, vocês podem me assistir na sexta-feira à noite, porque não tá fazendo muita diferença mesmo. Vocês podem me assistir num sábado à noite, vocês podem acordar no domingo de manhã e vir assistir minha aula de embargo de terceiro. Então, o bom disso é que você... E outra coisa, vocês podem voltar aí e ficar me vendo falar a mesma palavra, embargo de terceiro, 600 vezes. Então, o bom de deixar essas aulas disponibilizadas é que vocês podem fazer 500 mil revisões sobre a aula de embargos de terceiro. O terceiro requisito específico é óbvio. Como que é o nome da nossa ação que nós estamos estudando? Embargos de quem? De terceiro. Então, o terceiro requisito específico para quem está fazendo as anotações é que o embargante é quem opõe os embargos, contra quem ele opõe os embargos, a gente chama de embargados. Então, olha os nomes do direito, a nomenclatura. Quem opõe embargo é embargante. Contra quem se opõe os embargos, né, os réus dos embargos, a gente chama, existe uma nomenclatura própria, a gente chama de embargado. E o terceiro requisito específico é que o embargante, ele seja um terceiro. Isso é uma questão lógica. Aqueles que figurem como parte no processo em que houve apreensão judicial, ele não pode ser um terceiro. O terceiro, ele não pode se valer dos embargos. Então, se vocês estão aí diante de um caso em que houve uma penhora e a parte que foi prejudicada com essa penhora quer discutir essa penhora, vocês nunca vão poder marcar que a resposta correta é embargo de terceiro, porque partes não são terceiros, partes são partes envolvidas no processo. Terceiro é aquela figura
que não fez parte do processo, geralmente embargo de terceiro, a gente faz quando o terceiro descobre no susto. Ele vai mexer na conta dele, aí que ele não consegue, conta bloqueada. Ou então ele tá ali com o veículo dele, vai fazer uma consulta, veículo bloqueado judicialmente, uma penhora sobre o veículo, meu carro. Vai ali dar uma olhada no registro do imóvel, aí de repente dá uma olhada, fala assim, tem uma penhora aqui que tá registrado, um ato de penhora que tá registrado. Aquele mini infarto, geralmente a gente descobre no SUS, mas não. É possível que o juiz de ofício, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Isso é novo no CPC de 2015, mas é possível que o terceiro tome conhecimento de outras formas, até por inovações trazidas pelo CPC de 2015, tá? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Bom, só quem é terceiro pode fazer embargo de terceiro, e o artigo 674, parágrafo 2º, ele contém hipóteses que dizem quem são esses terceiros e que até ampliou. E é importante a gente saber, porque a gente vai estudar cada situação aqui. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. Quem são esses terceiros? Esses terceiros têm previsão legal, dá para saber quem são essas terceiras pessoas que podem opor os embargos de terceiro. Primeiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse dos seus bens que foram apreendidos judicialmente, houve uma apreensão judicial indevida de bens de cônjuges ou companheiros, bens próprios ou de sua ameação. Vai depender da situação e a gente vai entrar na questão de quando cônjuges ou companheiros podem opor embargos de terceiro e não embargos do devedor, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho situação por situação, eu tô só citando para vocês. Outro terceiro que pode fazer os embargos de terceiro, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de uma decisão judicial que declarou uma ineficácia de alienação em caso de fraude à execução. Então, suponhamos a seguinte situação, também a gente vai falar isso daqui a pouco. Suponhamos que foi ajuizada uma ação de execução do credor contra o devedor. E aí, depois que houve a citação do devedor naquela ação, o devedor foi lá e fez a alienação dos seus bens para não garantir, para não pagar aquela dívida, para não garantir, né, a efetividade daquela execução. Aí pergunto, isso é difícil acontecer? Acontece pouco? Acontece todo dia. Então vamos lá, uma pessoa está sendo processada, foi citada, tem conhecimento dessa ação e vai lá e começa a desfazer do seu patrimônio e passa para terceiro. Venda, doação, sai desfazendo o negócio, tem nada. A pessoa um dia ela tem tudo, no outro dia nada no nome dela. Não é difícil isso acontecer. Que fenômeno é esse no direito? Quando a pessoa faz isso depois que ela foi citada de uma ação. Fraude à execução. E nós sabemos, vocês já estudaram, que quando acontece a fraude à execução, o ato, ele não é considerado, isso cai muito em concurso prova, viu? Esses exames de ordens, esses concurseiros de plantão que está assistindo minha aula, nota isso aí. A gente sabe que existem dois tipos de fraude aqui nesse contexto. A fraude contra credores e a fraude à execução. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre os dois, mas vamos falar da fraude à execução. A partir do momento em que uma pessoa que está sendo processada e é citada, ela começa a desfazer do seu patrimônio, isso é fraude à execução. E a gente sabe que qual que é a consequência de uma fraude à execução? O ato, ele não é nem nulo e nem anulável. Nós não estamos falando de fraude contra credores em que o ato é anulável. Nós estamos falando de fraude à execução. E no caso de fraude à execução, o ato, ele não é nem nulo e nem anulável. O ato, ele é considerado inexistente, ineficaz. É a ineficácia do ato. Ele nunca existiu. É como se nunca existisse. Então, o que acontece? Se eu sou devedora de um processo, estou sendo processada, tem ali um carro, eu tenho um carro. Eu pego o meu carro, o carro que está no meu nome, fica aqui, passa para o nome de alguém, de um terceiro. E isso é comprovado no processo que eu cometi fraude à execução e tem uma decisão do juiz que declara ali a ocorrência de fraude à execução e declara a ineficácia do ato, porque o ato é considerado ineficaz, ele pode determinar a penhora onde quer que o bem esteja.
E o bem vai estar lá com aquele terceiro que adquiriu o carro. Às vezes o terceiro sabe, às vezes o terceiro não sabe que isso aconteceu. Às vezes o terceiro tem ciência dessa má fé. Às vezes não. Ele não tem, não tá ali comprando algo, né? Acontece muito e de repente ele vê, não, tem uma penhora aqui. Quando ele vai ver, era uma pessoa que estava com uma ação aí contra ela, enfim. Ele vai resolver com essa pessoa a devolução, as perdas e danos, é isso que vai sobrar ali pro terceiro. Agora, em relação ao bem, o fato do terceiro ter pago, alegar que não sabia, enfim, a penhora vai recair sobre esse bem, isso não vai ter alteração. E quando chega ali aquela penhora, o que ele pode fazer? Esse terceiro adquirente, ele pode opor embargos de terceiro, aqui, ó, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação em relação à fraude e execução. O terceiro que adquiriu esse bem, ele pode opor os seus embargos de terceiro ali para poder defender a posse ou o direito de propriedade sobre aquele bem. Enfim, caberá ao juiz decidir o que vai ser resolvido em relação a esse bem. Mas se vocês perguntarem o que esse terceiro pode fazer, terceiro adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude e execução, ele pode fazer os embargos de terceiro. Na prática, ali no processo, vai depender muito da decisão do juiz para saber o que vai acontecer. Será que esse terceiro vai continuar com esse bem? Ou não, esse bem vai retornar ali para garantir a dívida. Bom, outro terceiro que também pode fazer embargo de terceiro. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Então, olha só, suponhamos a seguinte situação. Foi ajuizada uma ação contra uma empresa, contra uma pessoa jurídica. E aí, a gente sabe que desconsideração da personalidade jurídica ela não vai acontecer em todas as hipóteses. Ela só acontece em algumas hipóteses. Então, vamos lá. Existe uma ação contra uma empresa, contra uma pessoa jurídica. E a gente sabe que a figura do sócio e a figura da pessoa jurídica são pessoas diferentes. Eu tenho aqui uma pessoa física e tenho aqui uma pessoa jurídica. Não estamos falando de pessoas jurídicas em que há uma responsabilidade solidária do sócio com a empresa, com a pessoa jurídica. Para que uma ação ou uma penhora atinja bens do sócio, eu preciso, até para garantir essa dívida da empresa, é preciso que ocorra um incidente que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, mas a desconsideração da personalidade jurídica não é em qualquer situação que eu consigo desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa. Eu tenho que analisar as hipóteses do artigo 50 ou as hipóteses do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, mas mais especificamente as hipóteses do artigo 50. E a desconsideração da personalidade jurídica, hoje considerada uma intervenção de terceiros, ela é feita por decisão judicial, não é só requerer a penhora do bem do sócio e achar que está desconsiderando a personalidade jurídica por um simples pedido. Eu preciso de uma decisão do juiz que realmente entende que é caso de desconsideração da personalidade jurídica. Feita essa decisão judicial que desconsiderou a personalidade jurídica, o sócio, ele entra ali, ele é puxado, ele é uma intervenção de terceiros, como parte. Observem a seguinte situação aqui. Se eu tenho uma ação contra uma empresa, observem bem para a gente não ter dúvida. Se eu tenho uma ação contra uma pessoa jurídica, uma empresa, e aí eu sou credora, eu faço o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 e consigo. Eu puxo o sócio como terceiro, ele era um terceiro, eu puxo o sócio, ele vira parte. A partir do momento em que há desconsideração da personalidade jurídica, esse sócio é chamado para o processo, ele vira parte. Se o bem dele é penhorado, ele não é terceiro, porque como teve a desconsideração da personalidade jurídica, ele foi chamado ao processo, porque é uma intervenção de terceiros, e ele se tornou parte. Então, se penhora bem do sócio, e ele fez parte da desconsideração da personalidade jurídica, ele não pode opor embargos de terceiro, porque ele não é mais terceiro. Ele é parte. O que o código nos diz é o seguinte: quando há
uma desconsideração da personalidade jurídica, ou não há também, mas quando há, e o sócio ali, ele não fez parte dela. Porque se ele fez, ele vai ser puxado como parte. Se ele não fez parte dessa desconsideração, ele ainda é um terceiro. Eu ajuizei uma ação contra a empresa. Ela não tem bens para satisfazer a obrigação. Aí eu penso assim, o terceiro, mas o sócio tem dinheiro. Eu não faço pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eu vou lá e peço bloqueio da conta no CPF do sócio. Ele é terceiro, nem teve desconsideração da personalidade jurídica. A primeira coisa que ele vai fazer é opor embargo de terceiro. Peraí, recaiu uma penhora sobre algo ali que eu não tenho responsabilidade, que é da empresa. Agora, se tem a desconsideração da personalidade jurídica, se o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o bem do sócio, o sócio é chamado ao processo, ele não é mais. O sócio é chamado ao processo, ele não é terceiro, ele se torna parte. E se ele é parte, ele não pode fazer os embargos de terceiro. Deu para entender? É um pouquinho complicado, a gente vai ter que... Tem as aulas, tem que fazer uma leitura aí complementar, tem que fazer uma leitura do código para poder compreender isso aí. Bom, para quem está fazendo as anotações, o quarto requisito específico dos embargos de terceiro, que a apreensão judicial seja indevida. Os embargos de terceiro só serão acolhidos se a apreensão judicial ela for indevida. Então, observem que não é apenas a comprovação da condição de terceiro, mas que esse terceiro não seja responsável pelo pagamento da dívida. Essa apreensão judicial ela tem que ser indevida. Vamos falar um pouquinho agora sobre essas três figuras aí que podem ser consideradas terceiro, tá? E aí a gente vai começar agora com a figura do cônjuge e do companheiro. Bom, o cônjuge ou companheiro, seja qual for o regime de casamento do cônjuge ou companheiro, seja no casamento, seja na união estável, independente do regime do casamento, responde pelo pagamento das dívidas contraídas pelo outro, desde que, e aqui tem a ressalva, independente do regime, ok, em relação à dívida, desde que essa dívida tenha sido revertida em proveito do casal. Então, se eu não sei ali o que minha companheira, o que meu cônjuge, se vocês não sabem o que o cônjuge ou companheiro de vocês está fazendo em termos de dívida, e há ali uma penhora de bens desse cônjuge ou companheiro por dívidas que não foram revertidas em benefício do casal, ele não tem que responder por essas dívidas. Então, essa responsabilidade pelas dívidas em relação a cônjuges ou companheiros só vai acontecer quando essa dívida ela é revertida em proveito do casal. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui nessa situação. Bom, a gente tem que verificar o seguinte. Vamos supor agora ação de execução contra cônjuges e companheiros. A gente tem hipóteses aqui para a gente avaliar quando serão opostos os embargos de terceiro. Se uma execução ela for dirigida contra os dois, por exemplo, marido e mulher, a ação é contra os dois, ou ambos os companheiros, seja cônjuges ou companheiros, porque há um título executivo contra os dois, então a ação foi contra os dois, o instrumento de defesa para os dois, cônjuges ou companheiros, vai ser os embargos do devedor, se for uma ação de execução, por título extrajudicial, ou vai ser a impugnação quando se tratar de cumprimento de sentença. Nenhum deles vai poder fazer embargos de terceiro, porque a ação foi contra os dois, então eles são partes. Então, eles vão fazer os embargos da execução ou vão fazer o cumprimento de sentença. Essa é a primeira hipótese e é uma hipótese que não cabe embargo de terceiro porque eles são partes. Bom, vamos imaginar agora, que é o ponto aqui de discussão, que a execução ela foi dirigida só contra um dos cônjuges ou contra um dos companheiros. Se a execução é dirigida só contra porque só ele vai integrar o título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, o executado, que é parte, ele só vai poder se valer dos embargos do devedor, se for uma ação de execução, porque ele é parte. Quando a pessoa é parte, ela não pode fazer os embargos de terceiro. Agora, vamos pensar aqui no cônjuge ou companheiro que não está fazendo parte dessa ação. O cônjuge ou companheiro, ele só poderá
ajuizar os embargos do devedor, ele até pode fazer, mesmo não sendo parte naquele processo. Se ele quiser discutir o débito ou agora, se ele quiser entrar na discussão do débito, a peça que ele vai ter que fazer é os embargos do devedor. Agora, ele pode até fazer os embargos de terceiro, mas os embargos de terceiro só se ele quiser afastar penhora sobre sua meação ou sobre os bens próprios, caso em que, para ele poder conseguir, ele vai ter que demonstrar que a dívida não foi revertida em benefício do casal ou dos filhos, mas só foi contraída por aquele que fez parte. Esse cônjuge ou companheiro, quando ele é intimado da penhora sobre os bens imóveis, ele não se transforma em parte, porque ele não foi parte do processo. Então, olha só essas situações aqui. Resumindo, se existe uma ação de execução contra ambos, os dois, descarta embargos de terceiro porque eles são parte. Se existe uma ação de execução só contra um, porque só esse único faz parte do título executivo, esse executado, ele vai ter que fazer embargos do devedor, porque ele é parte, ele não é terceiro. E o cônjuge ou companheiro? Depende. Se ele quiser discutir o débito, ele faz os embargos do devedor. Se ele quer solicitar a retirada da penhora de bens para defender a sua meação ou de bens que recaiu ali a sua meação, ou queira discutir, né, pedir a retirada do bem, porque a dívida foi contraída em benefício só do executado, não do casal e dos filhos, aí ele vai opor embargos de terceiro. A gente sempre tem que trabalhar com a ideia, embargo de terceiro não é feito por quem é parte. E no caso de cônjuge ou companheiro, ele só vai fazer o embargo do devedor, a execução, se ele quiser discutir a dívida. Agora, se ele quiser retirar a penhora de bens para defender a sua meação, aí ele vai fazer os embargos de terceiro, mas para ele ter esse, ele vai ter que comprovar que aquela dívida não foi contraída em benefício do casal e dos filhos. Essa é a situação dos embargos de terceiro, tá? Em relação a cônjuge ou companheiro. Vamos falar agora dos embargos em caso de bens de sócio. E foi aquilo que só fazer uma revisão, porque eu já falei. Nas execuções contra pessoas jurídicas, a penhora só pode recair sobre os bens da pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica são pessoas diferentes. Agora, se ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, por decisão judicial, o juiz pode desconsiderar essa personalidade jurídica e puxar o sócio. Se o sócio entra no processo, após essa decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, e recaiu penhora sobre seus bens, ele não pode fazer os embargos de terceiro, porque ele não é terceiro. Ele se chama, agora ele é parte. Houve uma intervenção de terceiro aqui, ele entrou e se tornou parte. Agora, se houve uma desconsideração da personalidade jurídica, se esse sócio não fez parte e tem ali o seu bem penhorado, ele é terceiro. Então, ele vai poder opor os embargos de terceiro. Agora vamos falar daquela terceira situação, que é o embargo de terceiro de adquirente em fraude de execução. Lembrando que, em casos de fraude de execução, o ato ele não é considerado nulo nem anulável, o ato é considerado ineficaz ou inexistente. Bom, na execução, o juiz verifica ali naquela cognição não exauriente se estão preenchidos os requisitos da fraude. Em caso afirmativo, ele vai determinar a penhora do bem, porque o ato é considerado, do bem alienado, porque o ato vai ser considerado ineficaz e vai ser feito sem ouvir o adquirente, porque ele não é parte na execução. Se ele quiser afastar essa constrição, né, se esse terceiro quiser afastar esse ato de penhora, porque ele reputa que é indevida e vai questionar o reconhecimento da fraude, ele pode fazer esse terceiro por meio de embargos de terceiro. É possível esse terceiro solicitar essa retirada dessa penhora do bem, porque ele adquiriu o bem em fraude à execução. Eu só quero mencionar aqui, porque a fraude de execução, ela acontece quando há uma dilapidação de patrimônio, ele está desfazendo do patrimônio, depois do conhecimento da ação. Agora, se isso acontece antes do ajuizamento da ação ou antes do conhecimento da ação, quando o devedor faz isso, não é mais fraude de execução, a gente chama de fraude contra credores, é um ato anulável por uma ação própria que se chama ação pauliana, ou uma ação revocatória. Então, existe uma ação própria para se anular atos contra credores, fraude, né, atos praticados por fraude contra credores. Mas só
Aí anotem isso aí. Só a fraude à execução pode ser discutida em sede de embargo de terceiro, porque nós não temos uma ação própria para fraude à execução. O juiz declara a ineficácia do ato nos próprios autos. Não é igual a fraude contra credores que tem a ação pauliana. Só a fraude à execução poderá ser discutida em sede de embargos de terceiro. A fraude contra credores, não. Isso é um ponto que cai muito nas provas e vocês precisam saber isso aí. E tem uma súmula para isso, que é a súmula 195 do STJ. Em embargos de terceiro, não se anula o ato jurídico por fraude contra credores, só na ação própria, que é a ação pauliana. Então, o terceiro que adquiriu por fraude contra credores, ele vai ter que propor uma ação pauliana para anular aquilo ali. O terceiro adquirente que adquiriu por fraude à execução, aí ele pode discutir essa fraude à execução em sede de embargo de terceiro e poder fazer os embargos de terceiro para defender a posse ou a propriedade daquele bem que lhe pertence e ele entende que adquiriu o bem ali numa situação que é indevida, que o ato de apreensão judicial, ele é indevido. Bom, essas três situações em relação aos embargos de terceiro, e agora a gente parte para uma parte mais procedimental aqui da nossa aula. Qual que é o prazo dos embargos de terceiro? O prazo dos embargos de terceiro está previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo dentro do processo de conhecimento, desde que não tenha ocorrido trânsito em julgado da sentença. Se estivermos em fase de execução, seja cumprimento de sentença ou numa ação de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa, aqueles atos da execução, da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Processo de conhecimento a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Processo de execução ou cumprimento de sentença 5 dias, anotem esse prazo aí, até 5 dias depois da adjudicação do ato de alienação, da alienação por ato de iniciativa particular, da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, tá? Então, no processo de conhecimento e execução, nós temos prazos diferentes. Competência. Gente, se a gente pressupõe que já existe um processo aqui em andamento, a competência, nós temos aqui uma competência que a gente chama de competência funcional, ela é absoluta. Se já existe um processo em que foi determinada a penhora, nós teremos aqui uma distribuição por dependência. Então, vai acontecer uma distribuição por dependência ao juiz em que corre o processo, né, onde foi determinado o ato de constrição judicial. Então, lá na petição embaixo do endereço, você vai endereçar na petição inicial. Para o juízo lá já existe a competência, né? Porque ela é funcional. Para o juízo, onde está o processo em que foi determinada a penhora, por exemplo, e embaixo vai escrever assim: distribuição por dependência aos autos número, que é o número do processo em que foi determinada a penhora. Em relação à legitimidade, o polo ativo, tanto do possuidor como do proprietário, que é um terceiro. Então, a legitimidade é daquele terceiro possuidor ou proprietário, contra quem vão ser opostos os embargos de terceiro, e isso veio com o CPC de 2015, isso não tinha antes. O polo passivo será, em regra, ocupado apenas pelo sujeito a quem a penhora aproveita. Quem teve proveito com essa penhora, quem teve proveito com esse ato de constrição judicial indevida. Geralmente é o autor do processo em que ocorreu a penhora, em que ocorreu a apreensão judicial do bem. Mas vai haver o litisconsórcio necessário entre o autor e réu, ou seja, o terceiro vem e opõe contra os dois nessa situação, quando for do réu a indicação do bem para constrição judicial. Então, eu tenho aqui, primeira regra do polo passivo: a quem a constrição judicial aproveita, geralmente o autor. Mas vai ser de ambos, e aqui eu tenho um litisconsórcio, quando for do réu a indicação do bem para constrição judicial. Vocês podem fazer a leitura disso no artigo 677, parágrafo 4º
do Código de Processo Civil. A petição inicial, gente, quando cai embargo de terceiro numa prova, vocês vão ali fazer uma segunda fase de OAB, vocês vão fazer os embargos, não tem coisa melhor quando a gente entende embargo de terceiro. Eu tenho endereçamento pronto, porque é o juízo onde foi determinada a apreensão judicial indevida, distribuição por dependência aos autos número X, eu já tenho a qualificação do terceiro, que é o embargante, que é o terceiro. Vocês vão opor embargo de terceiro com pedido liminar contra quem? Em face de quem? Depende. Se eu vou verificar a quem está aproveitando essa penhora, então eu coloco contra ele, eu já tenho os dados dele no processo principal. Agora, se for do réu a indicação, vai ser contra ambos. Um litisconsórcio aqui, são os dois, as duas partes do processo principal, também tem os dados deles no processo principal. Vou construir os fatos, aí é o 319 do CPC, vou narrar os fatos, como aconteceu, que ele é um terceiro, que houve uma apreensão judicial indevida, se é na hipótese de cônjuge ou companheiro, se é o sócio ali que teve o bem apreendido e não participou da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, se é do terceiro adquirente em casos de fraude à execução, ou é um terceiro que teve aí um bem apreendido por um ato indevido. Eu tenho que narrar isso nos fatos. E aí eu tenho uma fundamentação jurídica, artigo 674 do Código de Processo Civil. Quando eu chego ali nos meus pedidos, eu tenho o quê? Eu tenho nos meus pedidos um pedido liminar para que seja liminarmente cancelado esse ato de penhora, e aí eu comprovo por quê? Porque essa apreensão judicial é indevida. Como que eu comprovo? Por prova documental, ou eu posso apresentar um rol de testemunhas. Lembra daquela audiência de justificação que a gente estudou na possessória? É possível uma audiência nos embargos de terceiro para o juiz analisar o pedido liminar. A gente chama isso de audiência preliminar. Então, eu posso oferecer um rol de testemunhas ali para comprovar que a apreensão judicial é indevida, e o juiz já marca uma audiência preliminar, que não é uma audiência de mediação, que não é uma audiência de instrução para tentar acordo, mas é uma audiência bem específica para se analisar essa liminar. E aí, eu posso já obter uma liminar ali no início. Para quê? Para que seja retirada ou para que não ocorra a penhora sobre o bem de terceiro. E o meu pedido principal, eu vou requerer o acolhimento dos embargos para que seja cancelado o ato, né, seja desfeito o ato de apreensão judicial indevida. Eu posso até descrever que ato que é, por exemplo, requer a procedência aqui, o acolhimento dos embargos, para que seja cancelada a penhora sobre o imóvel, tal, faça a descrição do imóvel que foi descrito na petição inicial. Enfim, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão achar uma única particularidade de rol de testemunhas na petição inicial, caso haja um requerimento de uma audiência preliminar, porque vocês não têm prova documental suficiente para conseguir uma liminar. A mesma forma acontece nas ações possessórias, é aquela mesma audiência que a gente estudou, tá? E aí ela prevê um rol de testemunhas. Esse rol que é mencionado aí em relação à petição inicial não é relacionado a uma audiência de mediação, não é relacionado a uma audiência de instrução e julgamento. É um rol de testemunhas que aparece, né, para audiência preliminar, para essa audiência inicial, para se verificar essa liminar. O autor ele deve instruir a petição inicial com todas as provas em relação à sua posse e à sua propriedade e à sua condição de terceiro. Elas servirão apenas para a obtenção da liminar, que pode ser requerida pelo autor, mesmo que nessa fase inicial não fique provada a posse do autor, o juiz vai receber a ação, tá? O que pode acontecer é ele negar a liminar. Bom, a liminar é uma questão extremamente importante aqui no nosso embargo de terceiro, né? A gente fala, mas não fala em urgência, mas aqui a gente sabe que nessa situação um bem de um terceiro pode ser penhorado em caso de embargos preventivos, ou pode ter até uma conta de um terceiro que está totalmente bloqueada, ele está tendo prejuízo e ele não tem nenhuma responsabilidade com essa dívida. Então, a liminar, ela é realmente muito importante nos embargos de terceiro. Deferido ou não essa liminar, e a gente sabe que dessa decisão cabe agravo de instrumento, a gente agora parte para a resposta do réu, já caminhando para o final da nossa aula. Resposta do réu: deferiu ou não liminar? O processo vai seguindo ali. O prazo de resposta do réu é de 15 dias, tá? O prazo de contestação é de 15 dias. Professora, cabe reconvenção? Não.
não se admite reconvenção, já que a finalidade dos embargos é tão somente determinar o fim, o cancelamento da constrição judicial dos bens do terceiro, né? Aquela constrição que foi determinada no processo principal. A falta de contestação, não contestei os embargos de terceiro. Aí dá problema. Qual que é o problema? São os ônus. A falta de contestação aplicará, vai incidir, né, vai implicar na aplicação aos embargados ou ao embargado dos efeitos da revelia, presunção de veracidade dos fatos narrados, presunção relativa, lembrando, dos fatos narrados na petição inicial. Apresentou contestação no prazo de 15 dias. O que acontece agora? Embargos de terceiro, lembra daquelas primeiras aulas que a gente estudou que tem procedimentos totalmente especiais, procedimentos parcialmente especiais. Embargos de terceiro. O embargo de terceiro é um procedimento que a gente chama de parcialmente especial, e isso acontece até com as possessórias também. Apresentou a resposta no prazo de 15 dias, o procedimento se torna procedimento comum. O procedimento será comum, o juiz vai verificar se há ou não a necessidade de provas. Se não houver, ele pode até promover esse julgamento antecipado do mérito, o julgamento antecipado, mas se houver, ele pode determinar, vai fazer as providências necessárias do procedimento comum e depois vai proferir a sua sentença. Com a procedência dos embargos, foram acolhidos os embargos, o juiz vai determinar que cesse essa constrição judicial, penhora, arresto, sequestro, bloqueios, determinada lá naquele processo principal. Gente, vocês viram que a parte do procedimento é muito simples, a petição inicial, ela segue ali um padrão do 319, tem alguns requisitos específicos em relação mais a liminar dos embargos de terceiro, talvez esse rol de testemunhas, uma necessidade de audiência preliminar para que seja concedida essa liminar, uma audiência preliminar para que seja concedida uma liminar, mas enfim, se o autor não conseguiu comprovar, se o terceiro não conseguiu comprovar aquilo que é necessário para conseguir essa liminar, não é que os embargos não vão ser, não posso antecipar que os embargos não vão ser acolhidos, só não vou ter essa liminar, os embargos vão ser processados. Os embargados ou embargados serão chamados para apresentar a contestação no prazo de 15 dias, não cabe reconvenção, porque estamos aqui falando de uma ação que tem finalidade de retirar atos de constrição judicial, e aí apresentou a contestação, o processo segue o procedimento comum lá do Código de Processo Civil. Não apresentada a contestação, aplicação dos efeitos da revelia aos embargados. E se houver a necessidade, se não houver a necessidade de produção de prova, né, a instrução processual, o juiz pode promover o julgamento antecipado, mas se houver a necessidade, ele vai fazer a determinação das providências necessárias até a prolação de uma sentença, porque estamos falando de um procedimento comum. Com a procedência dos embargos, o juiz vai determinar que seja cessada essa constrição judicial indevida que recaiu sobre o bem do terceiro. É uma matéria que não é muito tão simples, mas a partir do momento que a gente entende os requisitos específicos, vocês viram que o procedimento é muito simples, porque depois da resposta é procedimento comum, não tem muita particularidade aí, mas a gente sabe que essa parte aí de quem pode ser terceiro talvez seja a questão mais complexa da nossa aula. Eu só queria localizar aqui um artigo tem uma questão que veio, que não existia, aqui ó, isso aqui. Isso é novo, tá? Muita gente pergunta, professor, o que o CPC de 2015 mudou em relação aos embargos de terceiro? Essa informação é mais para quem estudou embargos de terceiro no Código de 73. Isso aqui nós não tínhamos, que é o parágrafo único do artigo 75, só pra gente saber. Porque assim, terceiro ficava sabendo mesmo, né, de uma forma às vezes até surpresa, ou tomava conhecimento. Enfim, era mais difícil o terceiro tomar conhecimento antes para até tomar uma providência. Olha o que o 675 diz. Os embargos podem... Isso aqui é a questão do prazo, tá? Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, desde que seja feito até o trânsito em julgado da sentença. E no cumprimento de sentença e no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, do ato de alienação por iniciativa particular, da arrematação, mas desde que antes da assinatura da respectiva carta. Mas eu quero chamar a atenção para o parágrafo único do 675.
Caso identifique a existência, olha isso, caso o juiz identificou a existência de um terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. O juiz, de ofício, se ele verificar que tem um terceiro aí que pode ser prejudicado, ele de ofício pode determinar a intimação desse terceiro para tomar conhecimento do que está acontecendo, do que vai acontecer ou do que já aconteceu. Isso é novo. Então, peguem aí o código de vocês, façam um asterisco aí no 675, parágrafo único, porque isso veio com o CPC de 2015. Para quem estudou no CPC anterior, isso é novo, aprendam essa regra. Para quem sempre estudou no CPC de 2015, façam uma marcação aí, porque por ser novo, vocês podem ser mais cobrados em relação a esse parágrafo único do 675. Bom, é isso. A gente finalizou aqui o nosso conteúdo de embargo de terceiro. Quero agradecer por vocês estarem assistindo essa aula e a gente vai continuar disponibilizando essas aulas aí de procedimentos especiais para a gente seguir nosso cronograma para vocês que estão estudando, para algumas provas, para os meus alunos, para os meus ex-alunos e para todos que tenham interesse. E teremos sempre os nossos momentos para esclarecimento de dúvidas, que meus alunos já sabem quais são esses momentos, nossos encontros. E caso tenha alguma dúvida, é só encaminhar e-mail para mim. Vou deixar até meu e-mail aqui com vocês. Todo mundo sabe meu nome, Mariane Morato Estival. Mariane Morato Estival, tudo junto, @hotmail.com, para quem não está em sala de aula comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. E é isso. Um abraço a todos.